Você acredita que 99,9% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas no canal? Pois é, a maioria tá perdendo conteúdo incrível por esquecer de apertar um simples botão. Então já se inscreve aí, é de graça, rapidinho e não vai te machucar. E se você gosta de curiosidades sobre o mundo, perigos reais e lugares extremos, esse vídeo é para você. Hoje, vamos conhecer os 10 países mais perigosos do mundo, onde conflitos armados, violência urbana, instabilidade política e até desastres naturais fazem parte do cotidiano. Lugares que você provavelmente vai pensar 2 vezes antes de visitar. Então se ajeita aí porque essa lista vai te deixar em choque. Começamos nosso ranking com o 10º país mais perigoso do mundo, Honduras. Apesar de suas paisagens paradisíacas e praias incríveis no Caribe, Honduras tem uma das taxas de homicídio mais altas do planeta. Gangues fortemente armadas, como as conhecidas Maras, controlam partes inteiras das cidades e impõem um clima de medo constante. Assaltos, sequestros e extorsões são comuns, e até mesmo moradores locais vivem sob tensão. A situação é tão grave que turistas são alertados a não sair dos hotéis ou resorts sem escolta, especialmente nas regiões urbanas. Na 9ª posição temos o Iraque, um país marcado por décadas de guerras, terrorismo e instabilidade política. Apesar de sua rica herança cultural e histórica afinal, ali nasceu a civilização mesopotâmica, o Iraque continua sendo um dos lugares mais perigosos para se estar. Explosões, ataques de grupos extremistas e confrontos entre milícias fazem parte da rotina em diversas regiões. Mesmo com a presença de forças internacionais, a segurança ainda é extremamente precária e imprevisível, afastando completamente qualquer possibilidade de turismo seguro. O 8º lugar é ocupado pela República Centro-Africana, um país que vive um caos permanente. Desde 2013, o país enfrenta uma guerra civil brutal entre grupos armados que disputam o poder e recursos naturais. A violência é extrema e generalizada, incluindo massacres, estupros e destruição de vilarejos inteiros. A presença de forças da ONU não tem sido suficiente para conter a crise. A República Centro-Africana é hoje um dos lugares com menor presença de direitos humanos no mundo, e é praticamente inacessível para visitantes estrangeiros. Em 7º lugar está a Somália, localizada no chamado Chifre da África. O país sofre com a ausência quase total de governo central efetivo, sendo dominado por grupos extremistas como Al-Shabaab. Além disso, a pirataria marítima, que se tornou mundialmente famosa nos anos 2000, ainda existe em menor escala. Regiões inteiras são comandadas por senhores da guerra e leis tribais. Qualquer tentativa de entrar no país sem autorização ou proteção armada é uma verdadeira roleta russa, com altíssimo risco de sequestro e violência extrema. O 6º país mais perigoso do mundo é o México. Sim, o México, tão famoso por sua cultura, gastronomia e turismo, também enfrenta um problema gravíssimo: o narcotráfico. Cartéis de drogas controlam regiões inteiras e estão em guerra constante entre si e com o governo. O nível de violência é assustador em estados como Guerrero, Michoacán e Sinaloa. Decapitações, execuções públicas e desaparecimentos são comuns, mesmo em áreas urbanas. E mais chocante, em algumas dessas regiões, a polícia local está completamente infiltrada ou subordinada aos cartéis. Entrando no nosso top 5, temos o Iêmen, país que vive uma das maiores crises humanitárias da atualidade. Desde 2015, o país está mergulhado numa guerra civil devastadora, com bombardeios diários, falta de alimentos, colapso do sistema de saúde e surtos de doenças como cólera. Além disso, o país é terreno fértil para grupos extremistas, como a Al-Qaeda, que aproveitam o caos para ganhar território. O Iêmen praticamente desapareceu do turismo global e hoje é um dos países mais perigosos e esquecidos do planeta. O 4º lugar fica com o Sudão do Sul, a nação mais jovem do mundo, criada em 2011, mas que já nasceu mergulhada em violência. O país enfrentou uma guerra civil devastadora, que matou milhares e deixou milhões de deslocados. Grupos armados, etnias em conflito e milícias transformaram o país num verdadeiro campo de batalha. Os níveis de violência sexual e abusos contra civis são alarmantes. Com pouca ou nenhuma infraestrutura básica,
o Sudão do Sul é considerado um dos piores lugares do mundo para se viver e ainda mais perigoso para se visitar. Em terceiro lugar aparece o Afeganistão. Após décadas de guerras, o país vive hoje sob o controle do Talibã, um regime que impõe leis extremamente rígidas e repressivas. Apesar de prometer uma nova versão de governo, os relatos de abusos, execuções públicas e repressão aos direitos humanos, especialmente das mulheres, continuam. Além disso, grupos como o Estado Islâmico ainda operam dentro do país, aumentando o risco de ataques. O Afeganistão é considerado um dos destinos mais perigosos da Terra para qualquer estrangeiro. A vice-liderança da lista fica com a Síria, um país que já foi símbolo de cultura e história no Oriente Médio, mas que foi devastado por uma guerra civil sangrenta desde 2011. Cidades como Alepo e Damasco foram completamente destruídas. Milhões de pessoas fugiram do país e milhares morreram em combates e bombardeios. Mesmo com uma aparente estabilização em algumas regiões, ainda há riscos constantes de ataques terroristas, confrontos militares e detenções arbitrárias. A Síria é hoje um retrato vivo da destruição que uma guerra pode causar. E, finalmente, em primeiro lugar, o país mais perigoso do mundo, o Haiti. Isso mesmo, o pequeno país caribenho vive uma das situações mais críticas do planeta. Sem governo efetivo, tomado por gangues armadas, com colapso total da segurança pública e crise humanitária profunda, o Haiti está à beira do colapso total. A capital, Porto Príncipe, virou território dominado por facções, hospitais, escolas e até delegacias foram abandonadas. Quem vive lá está sob constante risco de violência, fome e doenças. Um verdadeiro inferno na terra no meio do Caribe. Gostou da lista? Então deixa o like, compartilha com os amigos e comenta aí embaixo. Qual desses países você já sabia que era perigoso e qual te surpreendeu? E não esquece, se inscreve no canal porque aqui a gente sempre traz o mundo real sem filtro, com curiosidades que ninguém te conta. Até o próximo vídeo.